presidente do Vasco, o Pedrinho, ele quer torcida única no jogo contra o Flamengo. Ele quer jogar em São Januário. Ele mandou o seguinte: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o Clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje, se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Que absurdo. Porque em São Januário é 90% a 5%, os outros 5% ficam para questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar, né, no caso ontem, o ofício e lutar para que o Vasco e o Flamengo seja em São Januário. Isso no Brasileirão. Cara, isso é uma vergonha. Lutaram tanto para jogar no Maracanã e agora querem só jogar em São Januário. Então, deixando claro que o Maracanã não é a casa deles. Depois não tem que reclamar quando for querer jogar no Maracanã, entrar na justiça, porque o Maracanã vocês estão deixando claro que não é a casa de vocês. O último Flamengo e Vasco em São Januário, o Flamengo venceu, teve briga, teve confusão e quase que teve, vocês sabem o quê, e uma loucura, cara, né? A gente tem o Flamengo aí também se posicionando, segundo o Vene Casagrande. O Flamengo não é contra a realização do jogo em São Januário, o Flamengo é contra a torcida única. Tá? O Flamengo não é contra o jogo sem São Januário, que tenha lá 90-10, mas se o BEP der segurança, se as autoridades derem segurança, o Flamengo não é contra ter o jogo em São Januário, como o Flamengo vai ter o jogo sob seu mando no seu estádio. O Maracanã hoje é do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo tem 65%, o Maracanã é do Flamengo, doa a quem doer. O Vasco, quando vai, é inquilino. O Maracanã é do Flamengo e do Fluminense, tá? Igual o Botafogo tem lá a concessão do Engenhão por 20 e poucos anos, o Flamengo tem o Maracanã junto com o Fluminense por 20 e poucos anos. Tem que aturar. Tem que aturar. É do Flamengo com chance de renovação. Então não tem o que falar. E agora eles vão querer jogar em São Januário, mas o Flamengo é contra a torcida única. O Flamengo já se posicionou, é contra a torcida única em São Januário. A cobra vai fumar. O Pedrinho quer levar para lá, que a torcida única, se tiver que ter, vai ter. O Flamengo já é contra, dizendo que não quer jogar com torcida única. Tem que ter um mínimo de torcida do Flamengo presente e o Flamengo está certo nessa daí. Ontem, o presidente do Vasco, Pedrinho, ele deu uma entrevista dizendo que o Vasco da Gama vai enviar aos poderes públicos um ofício pedindo para jogar esse clássico do dia 19 contra o Flamengo em São Januário. A alegação do Vasco é aquela mesma, que tem que jogar em São Januário, porque no Maracanã não se sente tão confortável. No dia 18 vai ter um evento da Igreja Universal no Maracanã, então o Vasco está usando isso também como argumento, que vai ter um evento dia antes, pode não dar tempo de preparar o estádio para o jogo no dia seguinte, e o Vasco quer jogar em São Januário a todo custo. O presidente Pedrinho chegou a dizer que, se for necessário torcida única para que esse jogo aconteça em São Januário, ele topa que seja torcida única. Eu vou dizer, o Felipe Luiz ele até falou, olha, eu achei que o Vasco fez certo em tirar o jogo do Campeonato Carioca do Maracanã e levar para o Engenhão. Ele falou, achou que o Vasco, Felipe Luiz falou, né, eu achei que o Vasco fez certo, porque tirou o Flamengo da zona de conforto. Só que, cara, a que custo vai tirar o Flamengo da zona de conforto? A pegar uma tradição do futebol carioca, que é os clássicos com 50-50, e acabar com ela? Porque o clássico 50 por 50 dá a possibilidade do torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco irem lá, cantar, fazer uma festa bacana, e ainda que não seja no Maracanã, que seja no Engenhão, ou que seja em outro lugar, sem ser São Januário, onde não apresenta a segurança, o Pedrinho ele está colocando essa tradição, ou melhor, a vontade dele como presidente do Vasco à frente dessa tradição. Eu não estou aqui reclamando o fato dele querer tirar o jogo do Maracanã. Ele tem o direito. Agora, querer acabar com a torcida, com as duas torcidas, a gente reclama tanto de São Paulo, a gente fala tanto de São Paulo, que o futebol em São Paulo está acabando por causa disso, estamos indo, infelizmente, para o mesmo caminho por conta de uma vaidade. Vamos ver o que vai acontecer. Ele falou que iria enviar esse ofício ao Ministério Público e ao BEP. Tomara que os poderes públicos travem aí o ímpeto do presidente do Vasco, se esse jogo seja jogado no Engenhão ou em algum outro estádio
mas que não seja com torcida única. Não pode ser torcida única, não é legal torcida única. Futebol precisa das duas torcidas e eu sou muito a favor disso, é claro que dentro de um protocolo de segurança. Eu vou começar falando desse assunto polêmico aí do presidente do Vasco, Pedrinho, prometendo levar o jogo contra o Flamengo para São Januário. Esse jogo está marcado para o dia 19 de abril, é agora, daqui a 20 dias, num sábado, 6h30 da noite. E o Pedrinho disse o seguinte, abre aspas para o mandatário vascaíno: vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser. Porque em São Januário é 90% a 5%. Os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. Fecha aspas. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu não acho errado o Vasco da Gama levar um jogo, independentemente seja contra Flamengo, Corinthians, qualquer jogo, para São Januário. É a casa deles. São Januário é a casa deles. E se tem jogo em outros lugares, por que não pode ter em São Januário? É uma questão de segurança. Eu acho que a segurança pública deveria, entre aspas, prometer essa segurança para que o Vasco da Gama possa mandar os seus jogos na sua casa. Agora, o Pedrinho dizer que se for para ser torcida única vai ser, eu acho errado. Porque para mim torcida única é a pior coisa do mundo. A gente pôde ver esse ano, há muitos anos na verdade, lá em São Paulo é torcida única, por exemplo. O Campeonato Paulista foi definido com torcida única, Corinthians e Palmeiras. Sorte, quis o destino que o Corinthians fosse campeão dentro da sua casa, puderam comemorar. Imagina se tivesse sido o inverso, o Palmeiras comemorando dentro da casa do adversário sem a presença de um torcedor sequer do Palmeiras, por ser torcida única. Eu sou totalmente contra a torcida única. Ah, mas é só 5%. Que tenha 5%. O torcedor adversário ele tem o direito de comparecer a um jogo, gente. Isso para mim é a pior coisa do mundo que um futebol pode apresentar. Jogo de torcida única. O que não quer dizer nada. O que não quer dizer que não terá confronto entre torcedores. O que não quer dizer que vai ter briga em algum local do Rio de Janeiro. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Agora, se o Pedrinho quiser mesmo levar o jogo para São Januário, quer torcida única? Leva. Que o Flamengo vença dentro de São Januário e ainda tire onda, entre aspas. O tirar onda venceu na casa do adversário sem, obviamente, não é tirar onda debochando da instituição Vasco da Gama, nem dos atletas rivais, não é isso, mas é o tirar onda, o famoso, beleza, até em São Januário a gente ganha. E repito, pessoal, o Pedrinho não está errado em querer levar o jogo para a casa do Vasco da Gama. E hipócrita é aquele que é contra a torcida única e que defende o fato do Vasco não poder jogar uma partida em sua casa. O Vasco tem o direito de querer levar o jogo para sua casa, beleza. Acho mais certo o Vasco querer levar o jogo para São Januário a querer levar para o Maracanã ou até mesmo para o Newton Santos, como foi da última vez pelo Campeonato Carioca. Então, pessoal, eu penso dessa maneira. Eu não sei o que vocês acham. Agora, esse discurso, essa bravata, que se for... Gente, eu acho isso muito feio, cara. Me lembra muito Eurico Miranda, sabe? Chega disso, chega.